Cristo magnificado em meu corpo. Mensagem por Leonard Ravenhill. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Eu costumava pensar que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, Paulo faz um resumo de sua teologia. Ele acredita que se estamos ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor. Conhecendo o terror do Senhor, persuadimos os homens. Todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo. O caro Keaton Green disse um dia no meu escritório, enquanto falávamos sobre as estradas: todas as estradas levam ao tribunal. É verdade, elas levam. Sejamos escravos ou homens livres, intelectuais ou ignorantes, negros ou brancos, ricos ou pobres, todas as estradas levam ao tribunal, sem exceção. Então o versículo 14 expressa o que eu sempre considerei ser a coisa que realmente o motivou. Ele pregou mais que todo mundo, sofreu mais que todo mundo, orou mais que todo mundo. Eu pensei que o versículo 14, porque o amor de Cristo me constrange, era a motivação com a obrigação de apresentar Cristo em toda a sua majestade e glória. Agora, cheguei a esta conclusão lendo recentemente nosso versículo em Filipenses, que a motivação do apóstolo em seu curso em zigue-zague, na prisão, fora da prisão, no cansaço, nos jejuns, nas dores, nas tribulações, na angústia, nos perigos de seus compatriotas, nos perigos do abismo, nos perigos de ladrões, a única coisa que o motivou está nesse 20º versículo. Como sempre, assim também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, ou, como alguns dizem, por meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O que me chamou a atenção quando li isso esta semana é que Cristo pode ser engrandecido não no meu ministério, não nos meus milagres, não no meu super amor, mas, ele diz, para que Cristo seja engrandecido no meu corpo. Se você virar para o capítulo 4, versículo 6, isso explica sua vida, eu acho. Ele diz: não se preocupem com nada, sejam orantes em tudo, sejam gratos em qualquer coisa. Isso cobre muito território, não é? A versão King James diz: não se preocupem com nada, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, deixem seus pedidos serem conhecidos diante de Deus. Eu acredito que esse é o território em que ele viveu, se moveu e teve seu ser. Agora, esta epístola é muito bonita. Sabe por quê? Porque é uma carta de amor. Algumas de vocês, moças, lembram da primeira que receberam. Um sujeito da nossa igreja se apaixonou pela minha irmã. Ele escreveu uma carta para ela. Rapaz, Shakespeare não poderia ter feito melhor. Ela tinha olhos como estrelas, suas bochechas eram rosadas. Eu nunca soube disso. Vivi com ela por 20 anos e nunca notei uma dessas coisas que ele disse que ela tinha. Porque a beleza está nos olhos de quem vê. Esta é uma epístola adorável. Por um lado, não há menção ao pecado nesta epístola. Acho que Paulo está realmente dizendo aqui que no maior sofrimento você pode ter a maior alegria. Gostamos dos bônus, mas não estávamos muito ansiosos para ter os fardos, estávamos? Se você ler a epístola com cuidado, verá que 14 vezes ele menciona alegria. E ele estava em um buraco fedorento de uma prisão em que nem mesmo colocaríamos um cachorro hoje em dia. Sem cama, sem conforto de criatura, a comida mais podre, apenas um inferno. No entanto, aqui ele está enviando uma carta de saudação e alegria para outras pessoas que deveriam estar escrevendo cartas para ele. Então, com toda a grandeza e toda a pressão, ele diz que é possível ter essa alegria sem limites. Novamente, ele não menciona o pecado. Ele menciona a carne uma vez
e depois a descarta. Ele está nos mostrando que há uma graça de Deus muito mais abundante do que tudo que podemos pedir ou pensar. Alguns de vocês conhecem aquele grande hino, As Areias do Tempo Estão Afundando. A senhora Cousins extraiu frases do maravilhoso diário do grande velho santo escocês Samuel Rutherford e compôs aquele maravilhoso hino. Acho que talvez seja o maior hino já escrito. Ele disse: "Tenho que ir à adega do rei para encontrar o vinho do rei." Lembro-me de casas antigas não muito longe de onde morávamos. Entramos em uma um dia. O filho mais velho era meu amigo. Ele disse: "Você já esteve em nossa enorme adega subterrânea?" Eu disse: "Não." Entramos. Havia todas as prateleiras de vinho antigas. Procuramos dezenas. Estavam todas vazias. Mas ele disse: "Olhe para os vinhos velhos que eles costumavam guardar. Rótulos de Portugal, Espanha e aqui e ali, champanhe da França e todo o resto. Mas eles não estão armazenados no andar de cima, na geladeira. Eles estão armazenados em masmorras, em lugares escuros. E gostaríamos que Deus servisse, por assim dizer, o vinho do céu, assim como nós, vivendo no nível, sem nenhuma interrupção de provação, tribulação ou teste. Mas não é assim que Deus trabalha. Você conhece Romanos 12. Estou pensando em lugares onde Paulo falou sobre seu corpo. Ele não fala sobre render sua mente meramente. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Não o vosso cérebro, não a vossa emoção, não o vosso espírito. Mas se eu dissesse a alguém: "Olha, aqui está o meu relógio", bem, este é bastante moderno, não tenho de lhe dar corda. Mas os antigos tinham obras neles, sabe? Eram coisas antigas maravilhosas. Costumavam chamá-los de enroladores de haste. São itens de colecionador agora. Se eu desse a um homem o meu relógio, dava-lhe as obras, os ponteiros, o mostrador. Dei-lhe tudo. Bem, se eu apresento meu corpo como sacrifício vivo, certamente estou apresentando tudo o que tenho. Meu espírito, minha alma, meu corpo. Pelo qual Paulo ora em 1 aos Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E eu oro para que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então eu dou meu corpo em sua totalidade a Deus. Uma garota na Inglaterra, anos atrás, escreveu um lindo hino: "Tudo por Jesus, tudo por Jesus." Todos os meus seres resgataram poderes. Todos os meus pensamentos, palavras e ações, todos os meus dias e todas as minhas horas. Ela continua dizendo que minhas mãos executem suas ordens, que meus pés corram em seus caminhos, que meus olhos vejam somente Jesus, que meus lábios falem seu louvor. Então ela diz tão lindamente: "Desde que meus olhos estavam fixos em Jesus, perdi a visão de tudo ao redor." A visão é tão vital na vida cristã. Naquela estrada de Damasco, não acredito que o apóstolo Paulo tenha se recuperado daquela experiência de ficar cego. Fisicamente ele se recuperou. Seus olhos estavam abertos, com certeza. Mas acredito que ele estava cego para todos os tesouros deste mundo, como esta garota diz: "Desde que meus olhos estavam fixos em Jesus, perdi a visão de tudo ao redor." Então acorrentou a visão do meu espírito olhando para o crucificado. Ou se você quiser, nas palavras de Isaac Watts, depois que você ouviu, meu maior ganho eu considero perda. Como eu disse tantas vezes, usamos essa frase um dia depois que você viu Jesus. As coisas da terra ficarão estranhamente sombrias. Eu gosto de inverter isso e dizer, quando chegarmos ao céu e olharmos para trás, as coisas da terra
parecerão estranhamente sombrias. Vivemos e gastamos nosso tempo juntando serragem. Tudo que gastamos nossas vidas para obter é perecível, fora do espiritual. Paulo diz que devemos apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo. Então o corpo pode ser um sacrifício vivo. No mesmo versículo, ele disse que pode ser santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, em sua condição normal, não pode ser isso. O corpo humano é corruptível, a carne em nós é corruptível. Mas uma vez que ele nos toma em sua infinita misericórdia, e Romanos 5 é cumprido, recebemos a graça de Deus, recebemos a paz de Deus, começamos a andar com Deus. Então podemos apresentar esse corpo que Ele santificará, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é apenas o nosso culto racional. Romanos 8 é um capítulo fantástico. Os versículos 1 e 2 dizem: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Vá até o versículo 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Agora, como você pode harmonizar a morte e a vida? Um homem me ligou ontem. Ele falou, tenho certeza, 40 ou 50 minutos da Califórnia. Ele estava desesperado sobre a carnalidade dominando sua vida. Ele disse, bem, eu sou um cristão, eu sou santificado. Você é? Eu perguntei. Ele disse, sim, mas algo carnal me domina. Bem, isso é ridículo. Como você pode ser dominado carnalmente se você é espiritual? Esta escritura é muito clara. Ter uma mente carnal é morte. Eu acho que os pregadores são muitas vezes os advogados do diabo. Eles defendem o pecado melhor do que um ateu. Eles dizem a você, você não pode se livrar do pecado deste lado da eternidade. Este homem tinha apenas um pecado da carne que o dominava. Ele não podia de forma alguma obter a vitória sobre isso. Eu disse, bem, pregue-o na cruz. Essa é a resposta. Novamente, Romanos 6, fomos sepultados com ele pelo batismo. Como eu uso a ilustração tão frequentemente, se um homem está aqui na água e eu o enterro sob a água, ele é cortado do mundo acima. Ele não pode ver o mundo acima, ele não pode respirar o ar acima, ele não pode falar com o mundo acima, ele está cortado. Vimos algumas pessoas sendo batizadas na semana passada. Pensei nelas enquanto passavam pela água. Simbolicamente, elas estão dizendo, olhe, este é o meu túmulo. Estou sendo enterrado para o mundo acima, para sua pompa ociosa e alegrias esmaecidas, como diz um compositor de hinos. De alguma forma, os pregadores adoram recorrer a Romanos 7, não é mesmo? Ouvi um professor incrível da Bíblia. Ele deu uma grande mensagem sobre santidade para cerca de 400 pregadores. Mas quando ele nos levou para os lugares celestiais, ele disse, agora, não pense que estou pregando uma segunda obra da graça, ou que você pode ser realmente santo nesta vida, porque até mesmo o apóstolo terminou em Romanos 7. Ele não terminou em Romanos 7. Acontece que existe um Romanos 8. No grego não há diferença, não há divisão de capítulos. Temos uma divisão artificial. Paulo diz que não há resposta na lei. Miserável homem que eu sou. Claro que ele disse isso. Quem me livrará desta morte? Bem, se ele parasse por aí, estaríamos em apuros. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo meu Senhor. É por isso que ele começa Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou.
Eu odeio aviões. Como eu digo jocosamente, voar é para os pássaros. No entanto, toda vez que aquele monstro decola, eu tento estimar a 300 passageiros naquele avião, toda a bagagem, as muitas toneladas de gasolina, lá vai ele com um rugido. Logo você vê a terra caindo enquanto você sobe. O impulso que está ali é maior do que a lei da gravidade. Bem, então, o que dizer da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus? Ah, eu amo hinos de ressurreição. Da sepultura ele ressuscitou. Eu gosto disso. Como eu disse outro dia quando cantamos, cante com escárnio. A morte não pode manter sua presa. O pecado não terá domínio sobre nós. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me fez livre. Veja o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Bem, aí está, alguns dirão. Aí está a sua resposta. Não, a resposta está no próximo versículo. Mas vocês não estão na carne. Ele está falando sobre essa carne em um lugar e ele está falando sobre a natureza carnal no outro. Versículo 9, mas vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Veja o versículo 10, se Cristo estiver em vocês. E o versículo 11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. O que mais você quer? Você tem o Espírito de Deus em você, você tem o Espírito da vida em você, você tem o Espírito do Filho em você. Como pode haver espaço para a carnalidade? Sabendo isto, diz Paulo, que a nossa velha vida, o nosso velho homem, foi crucificado com ele. Todavia, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Em Romanos 6:11 ele diz, considerai-vos mortos de fato para o pecado. No mesmo versículo, ele diz para considerar o vosso corpo morto de fato para o pecado, vivo para Deus em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, para que Cristo seja magnificado através do meu corpo. Romanos 8:2. Você se lembra do salmista? Ele diz, sobre um instrumento de 10 cordas eu te louvarei. Que tipo de coisa é essa? Uma guitarra? Uma harpa? Você diz, eu não tenho um instrumento de 10 cordas. Bem, suponha que você olhe dessa forma. Você tem 2 pés, 2 mãos, 2 olhos, 2 ouvidos, uma língua e um coração. 10 cordas. É por isso que a garota diz naquele hino, que minhas mãos executem suas ordens, que meus pés corram em seu caminho, que meus olhos vejam somente Jesus, que meus lábios proclamem seu louvor, ou um hino americano se preferir. Pegue minha vida, pegue minhas mãos e deixe-as se moverem no impulso do teu amor. Pegue meus pés e deixe-os ser rápidos e belos para ti. Toma meu amor, meu Senhor, eu derramo, aos teus pés guardo os seus tesouros. Aceite minha vontade, essa é a última área em que cedemos. Aceite minha vontade e faça dela sua. Paulo nem está dizendo que Cristo pode ser magnificado por minhas epístolas. Eu acho que ele escreveu as maiores coisas que qualquer ser humano já foi autorizado a escrever. Sua magnífica epístola aos Romanos, Efésios, Colossenses e assim por diante. Se você ler cuidadosamente o primeiro capítulo de Filipenses, verá a posição na vida do cristão. Se você ler o segundo capítulo, obterá o padrão de Cristo. No terceiro capítulo, você obtém a energia que carrega o cristão por este mundo. No capítulo 4, a superioridade dos cristãos às nossas circunstâncias. Em outras palavras, esta epístola é todo o caráter da vida cristã. Paulo mostra como andar e trabalhar a serviço do Senhor Jesus Cristo.
Ele, é claro, é o líder do fogo, o melhor exemplo disso. Eu acho que Paulo foi o maior gênio que o mundo já viu. Um intelecto colossal, uma vontade que nunca se cansou, uma fé que nunca vacilou, um amor que nunca se quebrou, uma coragem que ninguém conseguiu dominar. Ele está alegremente diante de reis. Ele é tão feliz na prisão escrevendo a epístola do amor quanto em qualquer circunstância da vida. Então, ele nos mostra que o homem, qualquer que seja a quantidade de gênio que ele tenha, pode ser completa em Deus sem nem mesmo estar envolvido no mundo fora dos muros da prisão, em seu conceito material ou em seu conceito de negócio. Ele é totalmente homem de Deus. Acho que foi Spinoza quem falou sobre um homem intoxicado por Deus. Esse homem intoxicado por Deus é o apóstolo Paulo, no meu julgamento. Em perigos das profundezas, ele não treme. Todos os outros no navio estão aterrorizados. Ele fica parado. O capitão manda chamá-lo e Paulo diz: "Não foi uma tempestade tanto ontem à noite?" Posso imaginar o capitão respondendo: "Estou no mar há 50 anos e nunca passei por uma noite como essa." Acho que você é como o resto de nós, se encolhendo, segurando na cama, aterrorizado. "Não", disse Paulo, "tive uma ótima noite. Passei um ótimo momento de comunhão." Comunhão? Há outro cristão a bordo? Bem, houve ontem à noite. Como ele se chama? Paulo disse: "Um anjo do céu." O quê? Ele disse: "Ontem à noite tive um anjo visitante em minha cabine." Rapaz, nós nos divertimos muito falando sobre a glória e a majestade de Deus. Acho que a experiência que ele teve é típica do fim dos tempos. Paulo embarcou naquele navio como prisioneiro e terminou como piloto. Todo mundo ficou nervoso, todo mundo estava aterrorizado, todo mundo estava vomitando, gritando e berrando, e lá está Paulo, glorificando a Deus. Você vê que pessoas estranhas os cristãos são? Você sabe que ele era tão incrível que quando esfolaram suas costas até ficarem em carne viva, ele disse: "Nenhuma dessas coisas me machucou." Ele machucou? Não, ele não machucou. Você sabe, as pessoas dizem que se você for salvo e cheio do Espírito, você nunca será ferido, você nunca terá problemas. Bem, eu devo estar desviado porque eu tenho muitos deles. Paulo não disse: "Nenhuma dessas coisas me machucou." Ele disse: "Nenhuma dessas coisas me comove." Continua na parte 2. Amém.